Boa noite a todos e a todas. Damos início, então, ao evento de finalização da pesquisa intitulada Demandas Formativas do Professor, da Professora do quinto ano do Ensino Fundamental em Matemática, um estudo na Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. Pesquisa que foi desenvolvida entre julho de 2021 e finalizando agora em junho de 2023. Este evento, ele tem por objetivo apresentar um recorte dos resultados da pesquisa, como foram muitos, né, os dados produzidos nas duas fases da pesquisa, nós selecionamos alguns deles, né, alguns desses dados para serem apresentados hoje, tá? Bom, antes da gente começar, eu gostaria de fazer aqui deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, né, inicialmente a toda a equipe de pesquisadoras, né, Fabiana, Gabriela, Gaziele, Lídia, Mariana e Vanessa, e pela incansável dedicação e empenho, né, em todas as etapas, né, eu lembro da gente trabalhando já lá em julho, né, em plenas férias, né, de 2021, pensando já no questionário inicial e todo o percurso da pesquisa nas duas fases. Meninas, sem vocês, certamente nós não conseguiríamos chegar até aqui, né? Eu queria agradecer também a equipe de monitoras que atuaram na segunda fase da pesquisa, que foi a formação, né, a ação formativa, a Claudinha, a Patrícia, a Sueli, minha xará, a Paulinha, a Poliana e a Thais. Agradecer também a PROPEC, a Pró-Reitoria de Pesquisa, daqui da UFMT, por ter nos contemplado no seu edital de auxílio à pesquisa, o que nos permitiu adquirir uma série de materiais pedagógicos que foram utilizados, inclusive, nos nossos encontros presenciais, né? E, finalmente, agradecer a vocês, né, professores e professoras que participaram da ação formativa, já lá no começo, né, responderam ao questionário inicial, por meio do qual nós pudemos fazer o mapeamento das necessidades formativas e da ação, né, formativa ao longo do segundo semestre de 2022, né, foram 6 módulos, a gente já vai recuperar a memória, né, da nossa formação, da nossa ação formativa, mas foram 6 meses, praticamente, 5, né, meses árduos também, né, com atividades semanais, com encontros síncronos semanais e até os encontros presenciais. Então, a Lina, Maria Lúcia estão aqui, e possivelmente outros professores também assistam, né, a esse vídeo, a essa gravação, que vai ficar disponível no YouTube, e quero agradecer a todos, imensamente a todos vocês, por terem se dedicado, né, dedicado um tempo, né, da vida de vocês para essa pesquisa, tá? Então, feitos os meus agradecimentos, a gente pode iniciar contando um pouquinho dos resultados. A gente vai dividir em 4 partes, inicialmente, esse primeiro momento. Eu vou fazer uma geral, né, do que foi começo, meio e fim da pesquisa, apresentando alguns dados, né, como eu já disse, alguns poucos dados selecionados, infelizmente não dava para trazer tudo, porque é muita coisa, e aí na sequência as meninas também vão falar um pouquinho do que foi selecionado por elas, tá bom? Mari, podemos colocar os slides? Você está com eles aí? Sim, só um momento.
Bom, aí está, né, o título da pesquisa, os nossos nomes, e não, acho que já falamos, né, pode seguir para o próximo. Então, eu fiz a opção de começar com esse slide, porque é bastante importante a gente destacar um pouquinho a nossa fundamentação teórica, né, para iniciar com os passos da pesquisa, né. Então nós lemos, né, estudamos bastante a respeito de 3 tipos de conhecimentos que a gente sabe que são conhecimentos que pertencem, né, a todo professor, né. Então, desde a primeira fase, no mapeamento, onde vocês responderam ao questionário, até a ação formativa, que aconteceu no segundo semestre do ano passado, nessas 2 fases, e permeando todas as etapas da pesquisa, nós consideramos 3 tipos de conhecimento do professor. O conhecimento conceitual, né, saber os conceitos, no caso aqui da gente, matemáticos, né, com os quais o professor precisa lidar para ensinar seus alunos, os conhecimentos metodológicos, que estão relacionados ao o que fazer, a prática pedagógica de sala de aula, como traduzir os conceitos em atividades interessantes para as crianças, e o conhecimento interpretativo, tá? O interpretativo, a gente fez bastante isso, né, na ação formativa, de olhar para aquilo que as crianças produziam e buscar interpretar, né, os erros e acertos dos alunos, procurando fazer uma boa mediação, uma boa intervenção, né, junto a esses estudantes. Então, basicamente esses 3 conhecimentos, esses 3, alguns autores chamam de saberes, né, docentes, eles nos acompanharam em todas as ações, né, no planejamento, na elaboração das ações formativas, na elaboração do questionário, na elaboração do questionário final. Então, é importante começar dizendo isso, tá? Pode seguir, Mari, por favor. E aí, né, como já foi dito, a primeira fase que aconteceu no primeiro semestre de 2022, né, nós fizemos um mapeamento do perfil acadêmico e profissional dos professores e das suas demandas formativas, e a partir desse mapeamento é que foi planejada e desenvolvida a fase 2, que consistiu na ação formativa, no segundo semestre do ano passado. Aqui, a gente já vai falar um pouquinho dos dados, né, que foram produzidos, então foi com isso, pessoal, que a gente lidou, né, nesse primeiro semestre de 2023, que foi dedicado basicamente para a análise dos dados da pesquisa. E que dados eram esses? O questionário inicial, inicialmente ele foi respondido por 37 professores no comecinho do ano passado, e um pouco antes da ação formativa, por mais 13 professores. Então, nós temos aí uma amostra de 50 professores do 5º ano que responderam a esse questionário. Na rede municipal, há cerca de 150, né, professores de 5º ano, então a gente pode pensar, e trabalhando um pouquinho de fração, né, que 1/3, né, dos professores da rede responderam a esse questionário. É claro que a gente queria que fossem todos, né, mas 1/3 também é uma amostra significativa. Bom, aí nós tivemos também o questionário final, né, esse questionário final foi respondido só por quem chegou até o final do curso, né, da ação formativa, por 13 professores. A transcrição dos diálogos, o que nós fizemos? Ó, a Lina e Maria Lúcia, que estão aí. Nós selecionamos 2 módulos, e daqui a pouquinho vocês vão entender por que foram esses 2 módulos, o de álgebra e o de probabilidade e estatística,
e transcrevemos alguns diálogos com vocês, né? Então, esse foi um material riquíssimo. Quem vai falar sobre isso são as meninas, né, que vão trazer falas de vocês hoje aqui nesse encontro, de ambas as turmas, né, a turma da noite e a turma do sábado de manhã. Então, esse é mais um dado da pesquisa. E, finalmente, nós fizemos um outro tipo de análise que foi, na verdade, não foi selecionar, né, nós observamos quais foram os participantes que mais, né, estiveram presentes na ação formativa, né, tanto nas atividades assíncronas como nos encontros síncronos. E aqueles participantes que tiveram uma frequência, né, uma carga horária total lá do certificado, né, maior ou igual a 50%, e que responderam a ambos questionários, o inicial e o final, nós fizemos uma análise comparativa, né? Então, foram 8 sujeitos, 4 participantes da turma da quinta-feira e 4 participantes da turma do sábado. E aí, com esses 8 participantes, foi possível estabelecer uma comparação entre o que eles falaram lá no questionário inicial com o questionário final, né? Também com participação nos encontros síncronos. Então, a gente teve uma atenção especial, vamos dizer assim, na análise dos dados para esses 8 sujeitos, tá? É isso. Parece pouco, né? Mas é muita coisa. Daria, eu já falei para as meninas, olha, daria para escrever aí uns 50 artigos, de tanto material que tem. Inclusive, a Lina, a Maria Lúcia, que estão aqui. Ah, a Marilene chegou. Boa noite, Marilene. Que saudade de vocês. A gente podia combinar, né, de escrever junto com vocês, com as professoras também. Eu acho importante vocês terem esse espaço, né, de escrita. O professor precisa escrever, precisa publicar, né, tem muita revista que aceita relato de experiência. Olha, a gente sai daqui, tá, não vamos esquecer, né, já está certo, a gente sai daqui com a promessa de que a gente vai se encontrar para tentar produzir textos para serem encaminhados e publicados em revistas científicas, tá? Muito bem. Então, agora, eu vou mostrar, assim, rapidamente, alguns gráficos, né, que foram criados, muitos gráficos com esse perfil de vocês, né, daqueles 50 sujeitos que responderam ao questionário 1. Aqui é um recorte do recorte, né, porque eu estou fazendo o relatório final da pesquisa, eu já coloquei lá pelo menos uns 15 gráficos, e aqui a gente vai trazer só alguns. Então, com relação à experiência profissional, quem são vocês, né? Vejam lá. Tempo de experiência como professor do quinto ano. O que vocês percebem aí? Que a grande maioria, 29 com 11, 40 professores, né, tem até 6 anos de experiência no quinto ano, né, então a grande maioria tem até bastante experiência como professor, né, esse dado a gente não trouxe, senão ia ficar muita coisa, mas teve essa questão no questionário. Vocês, né, têm bastante experiência como professores, de um modo geral, mas como professores do quinto ano, né, pouca experiência, considerando, por exemplo, menos de um ano, dessa amostra de 50, 14 atuavam no quinto ano pela primeira vez, né. Então, o que isso significa, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito. Vamos lá? Aí selecionamos a questão 26 também, que fala das habilidades de matemática do quinto ano, das orientações curriculares da matriz, né, da escola cuiabana. A pergunta era como essas habilidades auxiliam o seu desenvolvimento das aulas, né?
Então, a gente percebe que as habilidades, elas têm um peso muito significativo no trabalho do professor. 33, né, de vocês, dos 50, né, que responderam ao questionário, disseram que auxiliam muito ou auxiliam o suficiente. Então, é um número bastante significativo, né? Muito bem. E essa é uma última questão, penso eu, da experiência profissional, que diz respeito ao uso dos recursos pedagógicos. Olha que interessante, né, gente? Vamos tentar entender aí, parar um pouquinho para entender. Esse verdinho tem um verde, que verde que é esse? Verde limão? Ou muito utilizado? A Vanessa fez uma cara de que não é verde limão. Que verde que é esse? Verde, não, o limão é mais verde, né? Bom, vou considerar como verde. Que verde que é, Vanessa? Quer falar? Abacate? Eu não sei que verde, acho que é o abacate define bem, o abacate por dentro. Ah, o verde abacate por dentro? Isso. Nossa! Esse verde aí, que significa muito utilizado, né? Vamos olhar para essa barrinha verde e perceber que o livro didático e os exercícios no caderno ainda imperam, né, nas aulas de matemática dos professores, né, de vocês, dos professores que responderam ao questionário, tá? Jogos e brincadeiras, atividades em duplas, atividades da internet, materiais concretos foram escolhidos, né, foram indicados, né, na verdade, como muito utilizado, até por uma amostra significativa de professores, mas os campeões ainda são o livro didático e os exercícios no caderno. Tá? Aí, no final, a gente pode voltar a conversar um pouco sobre isso, as professoras que estão aqui podem também comentar o que acham, né, dessa informação, mas foi isso que saiu, né, no nosso questionário, tá? Muito bem. Aí, entrando propriamente nas demandas formativas, tinha uma parte ali do questionário que falava propriamente das necessidades formativas, tá? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai tratar agora. Olha que coisa interessante. De novo, o mesmo verdinho lá, cor de abacate por dentro, é muito importante, tá? Então, valoração dos temas matemáticos. Vocês indicaram praticamente todos os temas, né? Como sendo muito importantes de serem trabalhados na ação formativa, né? Tanto é que isso nos deixou, assim, muito preocupadas, né? Como é que a gente vai contemplar tudo que eles querem em tão pouco tempo? Já foi muito corrido, né? A gente queria que tivesse mais encontros sobre cada módulo, mas conseguimos contemplar multiplicação e divisão, né, frações e números decimais, a geometria, medidas, álgebra e probabilidade e estatística. Na verdade, ficou de fora só adição e subtração, né, que não entrou. Até porque foi o menos considerado muito importante, né, com 35 escolhas para essa valoração, né, de muito importante. Mas todos, né? Todos são importantes, parece que sempre, né? Todos e sempre. Vamos lá. Aqui eu vou falar rapidamente, porque a Fabiana e a Lídia, né, vão falar um pouco mais sobre, especificamente sobre essa questão, que é a questão 27, tá? Porque ela é o foco principal, né, do nosso mapeamento, que são as necessidades formativas propriamente ditas, tá? Ainda olhando para a coluna, né, a coluna verdinha, a gente percebe que a necessidade mais escolhida como muito relevante foi a necessidade de conhecer práticas que tornem o conhecimento mais significativo para as crianças,
tá? Em segundo lugar, veio a necessidade de compreender como meus alunos raciocinam, né, um dado muito significativo esse. E em terceiro lugar, empatado, a necessidade de compreender melhor a BNCC e a necessidade de saber relacionar a matemática com situações cotidianas, tá? Pode passar. As meninas vão comentar mais esse gráfico. Sim, aqui já é uma questão do questionário final, né? Porque lá vocês fizeram uma avaliação, não sei se vocês se lembram, mas foi feita uma avaliação da ação formativa e uma das questões perguntava justamente isso: qual foi o módulo que atendeu melhor às suas expectativas? E o módulo que atendeu melhor às expectativas foi álgebra, ganhou álgebra em primeiro lugar, e frações decimais empatado com probabilidade estatística, tá? Então, basicamente, foram esses 3 módulos que atenderam melhor às expectativas dos cursistas, né, dos 13 que chegaram até o final e responderam, né, ao questionário final. Aqui tem um dado curioso, né? O módulo que deseja maior aprofundamento. Aqui empata álgebra e frações e decimais, né? É interessante que no slide anterior, o módulo que atendeu melhor, né, as expectativas, a álgebra está lá, né? Mas ainda assim, né, vocês escolhem a álgebra como um módulo que deseja maior aprofundamento. Então, a álgebra ainda é uma unidade temática, né, da BNCC, um módulo, né, no nosso caso, que realmente foi destaque, né, na formação. Vamos lá. Essa é uma informação que fala da ação formativa de um modo geral, né? De que forma a ação impactou no desenvolvimento profissional de vocês, tá? Então, a maior escolha foi a primeira coluna, que o professor diz que se tornou mais reflexivo, né? Sobre as suas práticas pedagógicas. Em segundo lugar, a formação permitiu desenvolver um olhar mais reflexivo sobre as produções dos alunos. Então, só para fazer um gancho com aqueles 3 conhecimentos, né, sobre os quais eu falei no comecinho, aqui a gente pode perceber, essas questões todas foram pensadas, né, a partir desses 3 conhecimentos, e aqui aparece, né, por exemplo, com 9 escolhas, o conhecimento interpretativo, né, a formação me permitiu desenvolver um olhar mais reflexivo sobre as produções de meus alunos, ou seja, né, o conhecimento interpretativo do professor, ele foi exercitado, vamos dizer assim, na formação, né. Vamos lá. E, finalmente, nós escolhemos também essa informação, porque justamente se relaciona com esse terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento interpretativo, né, do professor. Houve, questionário final, tá, gente? Houve mudanças em sua forma de considerar e interpretar as produções dos alunos? Comente. Aí, para essa questão, nós trouxemos somente as respostas dos 8 sujeitos, né, sobre os quais eu mencionei no início, aqueles 8 que mais participaram, tanto à noite como no sábado, da ação formativa, né. Então, o sujeito 1, o professor 1 disse que sim, né, houve mudanças na forma de considerar e interpretar as produções dos alunos,
tendo ideia de como o aluno supostamente pensa, ao analisar a resposta, considerar as respostas de maneira mais assertiva. Ou seja, eu entendo que esse professor se refere a valorizar as estratégias empregadas pelas crianças, né, e não só uma única estratégia tida como correta. O professor 2 diz que sim, e no que mudou, né? Qual foi a mudança? Estimular que busquem suas respostas e não ensinar ou induzir antes as respostas. Muito legal isso, né? Porque o professor tem mania, não aguenta, né? Não aguenta e quer fornecer a resposta correta, né? E é um exercício mesmo que a ação formativa provocou, né, nesse professor 2. Professor 3. Sim, procurei ver o erro não como algo encerrado em si, mas como uma possibilidade de indicativo para aprendizagem, né? Então, a ação contribuiu, a ação formativa contribuiu para que esse professor pudesse olhar o erro como um conhecimento provisório, né? E aproveitar esse conhecimento provisório para desenvolver atividades em busca da aprendizagem. O professor 4 também disse que sim, cada aluno resolveu seguindo caminhos diferentes, e os que conseguiram chegar ao final alcançaram o mesmo resultado. Eu penso que esse professor 4, assim como o professor 1, destaca, mais uma vez, a diversidade de estratégias, né, empregadas pelas crianças, resolvem de formas diferentes e todos chegam ao mesmo resultado, né? Então, a valoração dessas estratégias. Professor 5, eu passei a dar mais espaço para os alunos explicarem como resolveram as questões de matemática, né? Ou seja, os alunos passaram a falar mais nas aulas de matemática, né, a poder explicar, né, como pensavam, e isso é muito importante. Professor 6 disse que passou a ouvi-los, né, os estudantes mais, a questionar como o aluno chegou àquele resultado, né, um movimento também interessante, né, que a gente fez muito, né, ao longo da formação. Como é que o Joãozinho, lembra? Como é que o Joãozinho pensou? Vamos se colocar no lugar da criança. O que a gente faria para buscar uma intervenção interessante nesse momento, né? Então, isso praticamente esteve presente, eu penso, em todos os encontros síncronos, né? 7, o professor 7, acompanhar cada passo do aluno em direção à compreensão e resolução das atividades, e não apenas o resultado, né? E, por último, o professor 8 diz que passei a questionar mais a resolução dos problemas. Por exemplo, como você pensou para chegar nesse resultado? Passei a considerar mais as várias maneiras de acharem a solução para o problema, tá? Então, assim, a gente percebe pelas respostas de vocês que houve uma mudança, ou pelo menos uma reflexão, né, a respeito de como considerar e interpretar as produções das crianças, e os resultados foram esses, tá? Então, de modo geral, acredito que esse seja o último slide aí da minha parte. Eu quis só dar uma geral daqueles 4, né, tipos de dados que eu apresentei naqueles quadradinhos inicialmente, e aí, se houver alguma questão, alguma dúvida, no final a gente pode abrir, tá, para perguntas. Obrigada, pessoal. Passo para Fabi e para Fabiana. Lídia. Isso. Então, boa noite, professoras e professores. A Lídia e eu, a gente vai falar um pouquinho de um trabalho que foi publicado a partir da fase 1 da pesquisa, daquele questionário em que 37 professores responderam.
Então, esse resumo expandido, ele foi publicado na ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação Regional de Centro-Oeste. E ele foi publicado e apresentado também em outubro do ano passado. Então, contemplou a primeira fase da pesquisa. Boa noite, professoras, boa noite, professores. Nós vamos estar falando aqui, já foi, né, inclusive, apresentado, e aqui foi um recorte do nosso trabalho, desse resumo expandido apresentado na ANPED, da questão 27, foi um total de 32 questões, né, foram dessa questão 27 que nós utilizamos para realizar esse trabalho e escrever esse artigo. E a questão 27, ela é essa que está apresentada aí, que pedia que indicasse de 1 a 3, sendo 1 pouco relevante, 2 relevantes e 3 muito relevante para as necessidades formativas quanto aos aspectos dos processos de ensino e de aprendizagem da matemática. Foram 6 necessidades formativas que foram apresentadas, essas 6, né, que já foi, inclusive, apresentado em forma de gráfico, e aqui são as 6. Sinto necessidade de estudar e compreender melhor a BNCC, sinto necessidade de conhecer práticas que tornem o conhecimento mais significativo para as crianças, sinto necessidade de dominar melhor o conteúdo matemático que devo ensinar, sinto necessidade de compreender como meus alunos raciocinam, sinto necessidade de compartilhar experiências de sala de aula com os meus colegas, e a última, sinto necessidade de saber relacionar a matemática com situações cotidianas. E por que, então, ou como que surgiu a definição dessas 6 necessidades formativas para ir para o questionário, né, para vocês responderem? Como a Sueli disse no início, nós consideramos 3 dimensões do conhecimento do professor. Então, a primeira, né, que ela já falou, o domínio do conteúdo a ser ensinado. A segunda, o conhecimento de estratégias metodológicas que visem a um processo de ensino e aprendizagem da matemática significativo aos alunos. E o terceiro, que é o conhecimento interpretativo, né, a compreensão de como os alunos raciocinam, isto é, dos percursos por eles utilizados na resolução das atividades. Então, como a Sueli falou, basicamente todo o processo da pesquisa, ele foi em cima dessas 3 dimensões já mencionadas. E aqui está o gráfico já do recorte. Isso, lembrando que aqui é do primeiro questionário, né? Com os participantes, 37 participantes, né, professora? E aqui, da questão 27, aqui aparecem os resultados dessas necessidades formativas. Olhando de forma geral para o gráfico, a gente percebe que todas as necessidades, elas tiveram uma maior colocação, né, maior opção, fizeram opções, os professores que responderam, pelo item 3, que é de muito relevante. A gente percebe isso claramente em todas as necessidades, né? Claro que em umas mais e outras menos. E também uma coisa interessante é que algumas necessidades dessas, elas também aparecem já em todos os 2 questionários, tanto no primeiro quanto no final, algumas elas são parecidas, né? Como é o caso desta, de necessidade de conhecer práticas que tornem o conhecimento mais significativo para as crianças. Pode falar, professora. Só um pouquinho, Lídia, só para as meninas poderem entender. Aqui, meninas, como a ANPED foi em outubro, né, e nós encaminhamos o trabalho, eu acho que em maio, junho, sim, né? Então, sim, nós não tínhamos os 50 sujeitos, né? Sim. Nós tínhamos só os 37 que responderam ao questionário no comecinho do ano. Por isso que aqui são 37, né? 37 sujeitos. E aquele gráfico que eu apresentei inicialmente
considerava a amostra toda junto com os 13 que responderam depois, tá? Mas não houve mudanças significativas dessa amostra dos 37 para a amostra dos 50, tá? Tanto é que a necessidade que ganhou, vamos dizer assim, foi essa, né, de conhecer práticas que tornem o conhecimento mais significativo para as crianças, tá? Só um parênteses, né, para esclarecer essa questão das amostras. Ótimo, ótimo. E aí, como a Lídia já falou, então todas as 6, elas tiveram uma grande indicação, né, como relevante e muito relevante. E aí, considerando que neste trabalho nós tínhamos somente 37 professores que responderam, então nosso trabalho, ele é com base nas 37 respostas. Então, a opção mais escolhida foi essa de conhecer práticas que tornem o conhecimento mais significativo para as crianças. Apesar de não indicar nenhuma temática ou conteúdo específico, então, essa necessidade nos mostra que os professores, né, do 5º ano, eles estão, sim, preocupados em tornar o ensino da matemática interessante e que seja compreendido pela criança. E aí nós tivemos, então, 36 respostas indicando como relevante ou muito relevante, né? Então, isso é bem significativo para a pesquisa. Isso mesmo. E também, como segundo, né, diferença bem pouco também, mas também bastante relevante, essa segunda, que teve com opção de muito relevante, 24 professores optaram por ela como muito relevante, foi a necessidade de saber como os alunos raciocinam sobre as questões matemáticas, né? Isso é muito interessante, porque o pensar dá essa voz ao aluno para dizer, ouvir dele o que ele está pensando, como que ele pensou a questão, isso é importante. E isso revela a preocupação dos professores participantes em compreender os diferentes percursos empregados pelas crianças na resolução das atividades, considerando não somente a sua explicação como verdade única nas aulas de matemática, né? Isso foi considerado em toda a pesquisa muito, muito interessante, muito importante, para que realmente possa se saber como o aluno pensa. E aí, voltando naquela da Lídia, não precisa voltar, tá, Mari? Mas é o que a Sueli falou. Lá na resposta de um dos 8 sujeitos, ele apontou, né? Pensar mais na resposta do aluno, né? Então, assim, perceber que outros caminhos também pode levar a uma resposta. Então, lá quando a gente publicou isso em outubro, então isso só veio a consolidar o que a gente já havia, né? Estava investigando, que de fato, então, isso era uma necessidade e o professor apontou que isso fez ele perceber que dá para analisar a resposta de um aluno de uma outra maneira que diferente da dele. Enfim, como terceira necessidade formativa mais apontada, né, nós tivemos empate também, foi a necessidade de estudar e compreender melhor a BNCC. Então, nós tivemos aqui 17 opções como muito relevante e 12 escolhas como relevante. E assim, apesar da BNCC ela já existir há 5 anos, isso nos mostra que ainda é necessário estudar e debatê-la, ou seja, a gente precisa ainda compreender melhor a BNCC. Legal, precisamos sim, porque agora um documento normativo a gente precisa entender, né? Fazer esse estudo, está voltando para esse documento para que a gente possa compreendê-lo, porque afinal não dá para fazer a aula ali. E isso foi falado com os professores, né? Falaram bastante sobre essa questão de que muitas vezes não pararam para pensar sobre o que de fato precisaria trabalhar e não conseguir essa dificuldade de entender a leitura. E aqui, como terceira também posição, nós temos a necessidade de dominar melhor o conteúdo matemático que devo ensinar, que é lá na dimensão conceitual.
que nós tivemos também 17 respostas como muito relevante e 12 respostas como relevante. Isso nos diz que há uma preocupação do professor pedagogo em conhecer a matemática a ser ensinada aos alunos do 5º ano. E aí também, ainda em terceira posição, aparece a necessidade de saber relacionar a matemática com situações cotidianas. Então, tiveram 16 escolhas como muito relevante e 12 como relevante, e isso nos revela uma preocupação e também, né, a responsabilidade em compreender com profundidade o que se ensina para que, com isso, possa estabelecer relações ou conexões também entre os tópicos matemáticos e as situações do dia a dia. Então, há uma preocupação do professor em, além de conhecer a matemática, os conteúdos matemáticos, saber relacionar esses conteúdos com situações cotidianas. E aí, fechando a nossa parte, o que é interessante quando os professores destacam, né, dessa preocupação de compreenderem, conhecer estratégias de ensino significativas e compreender as produções, como que os alunos aprendem, como que eles chegam a determinada resposta, demonstram priorizar a aprendizagem. Isto é, um ensino que esteja de fato voltado para a aprendizagem e não somente a elevação dos níveis provenientes das avaliações externas. Isso foi durante toda a formação, e isso ficou muito claro. A princípio, houve algum estranhamento do professor da forma como foi conduzida a formação, de permitir que o professor fale, né, o cursista fale, mostre como é que ele está entendendo, ter oportunidades para fazer. No início houve muito estranhamento, né, os cursistas estranharam e colocaram, mas depois colocaram isso como algo muito importante, se sentiram importante de poder falar, de poder expressar como é que eles estavam, de fazer essa troca, de poder estar dando opinião, de dizer o que pensa, o que na verdade precisam. E isso demonstra, apesar dos dados, né, da quantidade dos professores que responderam, de participarem, não está voltado para toda a rede. A professora Sueli colocou aí 150, aproximadamente 150 professores, não foram todos eles, infelizmente, né, poderiam ter sido todos eles, foi um terço dos professores, mas isso é muito representativo, foi muito representativo, da forma como os cursistas participaram, demonstraram, primeiramente com estranhamento, e depois com satisfação, mostrando, e inclusive colocando isso também, quando foi a formação, o que a formação fez com que, quais foram os resultados que eles tiveram. Então, ficou muito claro que considerar as respostas dos alunos, permitir que os alunos falem, né? Isso ficou evidente de que realmente isso mostra que esse é o caminho da formação, né? Então, assim, mostrar que não tem uma outra forma, precisa haver essa permissão de que uma formação parta das demandas do professor, partam das necessidades que eles tenham e permitam que haja essa troca, essa articulação, momentos que possam haver essa participação efetiva, né, ativa desse professor. E aí mostra, com certeza vai trazer resultados muito importantes, muito interessantes, muito positivos para a sala de aula, porque vai repercutir na sala de aula, né? Vai estar fazendo com que o professor pare para pensar no seu papel enquanto professor também nessa sala de aula. Então, e a amostra dos professores não foi representativa, mas os dados encontrados abrem caminho para aprofundar as discussões acerca dos modelos de formação docente espalhados por todo o país. E é isso. Bom, boa noite. É tão estranho não ver, né? Eu sou a Mariana, né? E junto com a Vanessa a gente vai falar um pouquinho sobre a álgebra. Então, para começar, a gente vai mostrar, né, duas questões que foram relevantes para a escolha desse tema
Eles são gráficos, né, dos questionários, um do inicial e um do final, que a professora Sueli já demonstrou, né, apresentou rapidamente, mas que a gente vai retomar eles. Então, a primeira questão foi do questionário inicial, questão 24, sobre a valoração dos temas matemáticos. Então, a questão consistia do professor elencar a relevância de cada um dos temas para a formação dele, né? Então, adição e subtração, nós tivemos 35 professores que marcaram como muito importante. Multiplicação e divisão foram 43, e assim por diante. A álgebra é o último conjuntinho de colunas do lado direito. Então, nós tivemos 43 professores que colocaram ela como muito importante para a formação. A gente pode ver que ela não foi a mais escolhida, porque frações está no primeiro lugar, com 44, mas ela segue em segundo lugar, juntamente com multiplicação e divisão. E também que essa questão, né, não foi a única levada em consideração para termos nosso olhar para isso. Então, a segunda questão que nós observamos foi do questionário final, que era para indicar qual módulo que melhor atendeu às expectativas. Então, nessa questão, nós temos a álgebra como primeiro lugar, com 4 votos. Em segundo lugar, nós temos o empate de frações decimais com probabilidade estatística, com 3 votos, grandezas medidas com 2 votos, e 1 voto para todos os módulos. E aí, antes da gente dar continuidade especificamente na álgebra, né, a professora Sueli também no começo comentou que nós iríamos falar de 2 temas, né, que é a álgebra e a probabilidade estatística. E o motivo de ter sido esses 2, né, a álgebra eu já expliquei agora, mas que probabilidade estatística foi dessa questão. Só que como ela estava empatada com frações e decimais, nós decidimos voltar para os módulos, né, tanto de frações decimais como probabilidade estatística, e verificar a participação dos professores de vocês, né, em relação a cada módulo. Então, o que seria essa participação? Seria as presenças, né, nos encontros síncronos, mais as atividades assíncronas. Então, a gente juntou essas duas coisas e tivemos frações decimais com 47% de participação, e probabilidade estatística nós tivemos 52,94%. Então, por esse motivo que nós voltamos nossos olhares mais especificamente, né, para a álgebra e probabilidade estatística. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Vanessa, e aí, o que nós fizemos agora nesse último semestre da pesquisa foi mesmo tentar se debruçar, né, em cima desses dados. Então, por que, né, a gente teve a álgebra aí como um tema bastante relevante, né? Então, os professores falaram que atendeu bem as expectativas, também era uma necessidade formativa que aparecia ali. E aí, para entender melhor, a gente voltou às aulas, né, que a gente preparou aí no processo da formação, e assistimos essas aulas de novo e fomos, inclusive, escrevendo, né, as falas que aconteciam nos nossos encontros síncronos. E aí a gente foi tentando entender o que aconteceu com a álgebra, né, para ela aparecer nesses dados. E, bom, o que a gente percebeu, inicialmente, é que o módulo, ele conseguiu realizar aí a desconstrução da regra, né, passa para o outro lado com sinal contrário. Então, assim, o que a gente percebeu no primeiro encontro de álgebra? Que a gente tem uma ideia de álgebra muito relacionada à nossa história com a matemática na educação básica. Então, a gente foi aprendendo regrinhas, mas não necessariamente a gente compreendia aquelas regras. Então, a gente vai fazendo mecanicamente, e aí isso é uma coisa que aparece bastante nas falas de quem estava participando da formação, e aí a matemática parece que não tem sentido. E é justamente isso que os professores indicavam que queriam, né? Então,
lá no início da apresentação dos dados, a Sueli fala, olha, os professores dizem que eles querem práticas que tornem o conhecimento mais significativo para os alunos. E aí, esse conhecimento precisa aparecer de uma forma que não seja só decorar regras, né, mas sim compreendê-las. E aí também a gente percebeu que a álgebra, ela é um assunto que vem muito ligado a matemática mais para os anos finais. E o que significa falar de álgebra nos anos iniciais? Né? Como trabalhar? Será que a gente vai trabalhar as incógnitas da mesma forma que a gente trabalha nos anos finais, usando letras, né? Mas na nossa mente isso ainda acontece. Então, o que a gente fez num primeiro momento com a álgebra, a partir, né, das necessidades apresentadas, foi construir mesmo algumas, né, algumas regras aí que estavam permeando a nossa ideia do que seria a álgebra. E a partir daí, pensar que a álgebra não é só isso, né? Que existem outros elementos que a gente pode ir trabalhando de uma forma mais tranquila e mais significativa até, né? E aí, a gente trabalhou bastante com o conceito de equilíbrio, né? Por meio do uso de uma balança. Então, isso apareceu nos nossos encontros e nas atividades sugeridas, e aí permitiu que a gente pudesse entender melhor o que está por trás do ensino da álgebra para os anos iniciais. Pode passar, Mari. E aí a gente vai trazer algumas falas que a gente registrou e considerou bastante significativa. Então, são dados importantes para pesquisa. Então, uma professora disse, eu consigo fazer, né? Parece que no automático. Mas quando eu vou pensar, aí é a dificuldade. Porque eu fui até bem em matemática até a 4ª série, a 5ª, mas da 6ª série até a 8ª série, todos os anos eu ficava de recuperação em matemática. Não tinha essas explicações. E eu tenho muita dificuldade com esses conceitos que vocês falam. Por isso eu tenho dificuldade de olhar a BNCC, olhar a habilidade e identificar o que é para fazer. Então, a gente colocou ali em vermelho, né, alguns excertos da fala, né, de uma das cursistas, e aí é muito legal a gente ouvir assim, olha, não tinha essas explicações. Então, isso nos sugere que as explicações e as tentativas que a gente estava fazendo de se comunicar sobre o que seria trabalhar com a álgebra, elas estavam surtindo um efeito interessante, né? Então, significa que essas explicações estão, em alguma medida, significando esse conhecimento e me levando para um outro lugar. Então, isso a gente considerou bastante importante para nós. Aí, na seguida, vai vir uma outra fala, que, como dado para a pesquisa, a gente considerou bacana também. Então, a gente tem uma outra professora que ela fala, o nosso aprendizado mecanizado ficou tão internamente na nossa mente que é difícil a gente construir. Eu fiquei aqui tentando imaginar uma balança para trabalhar em sala de aula, e ainda não consegui. Eu estou achando maravilhoso, porque é muito bom quando você trabalha fazendo sentido. Então, aqui, a própria matemática ganha um outro status também, né, no finalzinho da fala da professora. É muito bom quando você trabalha fazendo sentido. Bom, e aí, a partir dessas falas, o que a gente tentou entender? O que era o fazer sentido? O que a formação tentou construir e que parece ter tido um efeito interessante aí? A gente trabalhou mesmo, né, com a desconstrução, aí, Maria, acho que você pode passar, né, e o que a gente fez, né? A gente, né, quis apresentar, ler e refletir sobre a ideia de pensamento algébrico nos anos iniciais, e aí, né, evitando aquela ideia do que seria a álgebra, que é aquela recordação que a gente tem do X, né, do Y, das incógnitas. A gente saiu um pouco desse lugar e vamos refletir o que é o pensamento algébrico, né? Como que ele se inicia e como que a gente pode pensar essas ideias nos anos iniciais, onde as crianças são pequenas. 5º ano, né? As crianças ainda são pequenas.
E aí a gente também tentou conhecer, desenvolver propostas específicas para os anos iniciais referente a esse campo da matemática. Então, mais uma vez, propostas específicas para os anos iniciais, né? Nada que fosse além disso, para poder mesmo significar e trazer sentido para essa ideia de álgebra. E aí, como a Sueli falou, né, a gente tentou trazer todos os temas que foram indicados como relevante. Então, a gente teve, né, poucos encontros para cada tema, e aí a gente ficou um pouco restrito. E aí, lá na álgebra, a gente trouxe a sugestão desse texto, né, que é uma leitura sobre o pensamento algébrico, e aí a gente deixa a referência aqui, né, discussões sobre o ensino de álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, aí a referência está ali embaixo, né, quem são os autores, onde foi publicado. E aí a gente fez essa leitura, né, como um processo de desmistificação mesmo, e depois de todas essas reflexões, pensando um pouco naquele pilar da metodologia, que é um conhecimento que o professor precisa ter, a gente foi pensando em propostas para os anos iniciais. Então, afinal, o que é trabalhar a álgebra com os anos iniciais? E aí a gente apresentou situações, problemas, que podem representar um desafio algébrico, né, e que vai favorecer aí o desenvolvimento do pensamento algébrico. E aí, assim, só para vocês entenderem o que é trabalhar com um problema sem necessariamente apresentar o X, o Y. E aí a gente foi criando ideias com balanças e a gente tem um exemplo aqui de problema que pode ser considerado um desafio algébrico, né? Então, olha lá, comprei um salgado e um suco com uma nota de R$20. Sabendo-se que o suco custou R$5 e que recebi R$8 de troco, quanto custou o salgado? Né? Então, esse é um problema, né, que vai envolver aí algumas operações, a gente vai ter que pensar, bom, o total era, né, eu dei R$20, então veio R$8 para mim de troco, mais os R$5 que eu já gastei, qual que foi o valor do salgado? Tem como a gente descobrir esse valor? Tem, né, e por diversas estratégias, que daí as crianças vão apresentar, ou que a gente mesmo vai também tentar apresentar aí. Então, ninguém trabalhou com X, ninguém trabalhou com incógnita, ninguém trabalhou com a ideia do passa para o outro lado, né? E aí isso tudo favoreceu a gente compreender que o pensamento algébrico é sim trabalhar com incógnita, mas sem mecanizar essas regras, né? De passa para lá, com outro sinal, o que significa esse passar para lá com outro sinal? Na verdade, é uma ideia mesmo de equilíbrio. E aí a gente foi desenvolvendo esses processos e parece que ele foi muito significativo para os professores. E isso ficou claro, né, nos dados, né? Então, os professores falavam, olha, essa parte ficou mecanizada para mim, né? Então, tanto que, olha, eu resolvo no automático. Mas agora refletir sobre isso e entender como isso se apresenta para os anos iniciais está sendo mais interessante, né? Do que, né? Simples, eu posso, né? O que eu posso propor e o quanto isso pareceu a partir da fala dos professores significativo para eles. Então, era um pouco isso que a gente fez até o momento. A gente ainda está debruçada sobre os dados, né? E acreditamos que foi realmente um módulo que permitiu muita reflexão e que ele foi bem ao encontro dessa ideia de, olha, a gente como professor quer tornar o conhecimento significativo, né? Então, isso parece ter ficado bem claro para nós. Só acrescentar uma coisinha, que, por exemplo, tanto nas respostas, né, dos formulários, quanto na devolutiva, né, da formação, traz essa questão que até estava na fala dos professores, dessa importância da explicação, né, de não ficar mecanizado, que a Vanessa já falou, e isso, se para nós, professores, é importante, né, nós percebermos isso, é ainda mais importante para as crianças, né, porque, por exemplo, é um pré-preparo para essa álgebra que a gente tem enraizada, então, se tem já essa construção, essa base, né, de forma explicativa, que faça sentido, quando eles chegarem
para essa outra etapa, eu acredito, né, que vai ficar tudo ainda mais prático, mais fácil de compreender todo esse processo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Gaziele e hoje eu e a Gabriele e eu vamos falar para vocês também do módulo de probabilidade estatística, um pouco do que a gente se debruçou, né, nos resultados dos dados, e trazer para vocês também uma discussão em torno do que foi o módulo durante o curso. Pode passar, por favor. Bom, então, nesse módulo, né, tinha como objetivo do conhecimento a leitura, coleta, classificação, interpretação e representação dos dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linha. Nós trouxemos aqui, né, nesse primeiro momento, pode passar lá, isso. Nesse primeiro momento, né, desse primeiro encontro de probabilidade estatística, a leitura do módulo, né, estatística nos anos iniciais da escolarização. Então, foi aquele texto da Gilda Guimarães que a gente trouxe para discussão com vocês sobre os conceitos envolvendo a classificação e análise que a Gilda faz dos livros didáticos. E nessas discussões que nós fizemos em torno, né, da formação, foi possível, o texto proporcionou o quê? Reflexões, discussões, descobertas, revisão e construção de conceitos. A gente percebeu isso porque foi muito legal a questão de estudar um texto. E nesse mesmo texto, a gente percebeu que foi muito relacionar, fizemos várias relações com o cotidiano de vocês, com a realidade da sala de aula. Então, foi muito significativo, porque a gente viu que esse estudo teórico também, ele traz possibilidade da gente vivenciar situações que acontecem conosco, né, quando estamos em sala de aula. Outra coisa que a atividade também do gráfico de linhas, que mais para frente eu vou estar falando com vocês, também trouxe para o curso, para o módulo, foi assim, ela oportuniza também o quê, né, essa atividade? Uma novidade, foi um desafio, foi superação, foi aprendizagem e troca de saberes, porque a gente viu, como já foi falado em álgebra, né, e também durante o que a professora Sueli apresentou nos gráficos, né, essa vontade de atividades que sejam mais significativas para os alunos. Então, a gente pôde ver também que isso passou durante todo o curso ser algo que, durante os nossos encontros, vocês, né, nessas trocas, nessas discussões, a gente percebia que isso era interessante porque vocês buscavam isso, e a gente percebeu isso em muitas das falas que a gente fez a releitura para poder trazer aqui para vocês. Pode passar, Mariana, por favor. Então, um trecho lá, sobre o trecho, né, o que se ensina não é classificar, e sim uma classificação, que é ainda sobre o texto da Gilda Guimarães. Eu trouxe a fala do professor, que traz, na verdade, uma síntese de uma boa parte do que os professores, de que vocês sentiram durante esse estudo. Vejam que a professora A diz: classificação é o que vem pronto nos livros, precisamos realizar com eles a classificação. Então, a gente percebeu, né, e foi colocado em várias falas, que o texto ele proporciona essa reflexão, né, de perceber que muitas vezes, né, a gente não tinha percebido
que o próprio livro didático, ele traz isso de uma forma que não possibilita, né, a criatividade do aluno, essa construção desse processo de classificação, como foi colocado. Vários professores mencionam isso em suas falas na hora das discussões que foram feitas. Pode passar. Então, aqui a gente percebeu que o quê durante essa reflexão do texto? Os professores, em sua maioria, apresentam reflexões afirmando que isso realmente acontece nos livros didáticos e que é necessário ensinar os alunos a classificar a partir de novas possibilidades. Outra coisa também que a gente percebeu foi que os professores ainda relatam exemplos de situações vivenciadas na sala de aula, demonstrando em suas falas que percebe a importância da necessidade de mudança na forma de ensinar. Então, a gente percebe que durante essas discussões, vocês conseguiram, né, refletir sobre o texto, demonstrando que realmente isso acontece, que muitas vezes vocês não percebiam, né, e que realmente, né, é preciso, né, é preciso compreender que a gente precisa se aprofundar, se conhecer mais, se apropriar, para poder trazer para a sala de aula, né, para propor e trabalhar com os alunos de uma forma mais significativa. Agora, sobre a atividade do gráfico de linhas, foi muito legal, assim, no sentido de que trouxe muitas reflexões e foi momentos, assim, que todo mundo meio que se calou no início, aí depois as formadoras começaram a fazer aquelas perguntas para trazer também para a discussão. E a gente percebeu que o quê? Nessa fala do professor B aqui, ele... Vou ler até para vocês aqui, para vocês entenderem como que alguns... um resumo, né, de uma boa parte das transcrições que a gente fez, que a gente percebeu que os professores tentavam responder, para trazer a resposta para a pergunta. O professor B foi questionado se concordava com Carlos quando diz que Paulo percorreu 40 quilômetros entre 9 e 10 horas. Aí o professor diz assim, eu acredito que não, eu acredito que ele continua percorrendo os 40 quilômetros. Eu acho que ele percorreu 80, ele foi até 80, mas ele percorreu 40, eu acho. Eu devo confessar, eu tenho dificuldades na leitura de gráfico de linha. Essa aula está sendo importantíssima para eu aprender a interpretar. Então, essa foi uma das falas que a gente percebeu, não só essa, como de outras, que foram várias tentativas de compreender o que se estava pedindo ali. E que a gente fez esse percurso, né? E durante esse percurso surgiu muitas tentativas, entre erros, outras com acerto, mas que ao final a gente foi vendo que vocês foram compreendendo e foram se apropriando disso de uma forma muito legal, porque eu ficava pensando, mas apontar dificuldades, por quê? Porque era algo novo, era algo que vocês não tinham costume, alguns professores comentam também lá, que não era muito do cotidiano esse tipo de gráfico, então foi significativo porque proporcionou, trouxe esse desafio para as discussões. A atividade do gráfico de linha, então, analisando, né, de uma forma mais geral, os professores apresentaram no início certa dificuldade para fazer a leitura e a interpretação, pois é um tipo de gráfico não muito familiar no cotidiano, ou mesmo pouco utilizado nos livros didáticos, como mencionado por muitos deles. Durante esse processo de interpretação do gráfico, foram manifestados desafios dos professores em compreender o pensamento estatístico, explorando a matemática, como mencionada nas falas de alguns professores. Então, a gente percebeu que foi significativo no sentido de que possibilitou, entre erros, acertos, chutes, né, que foi possível construir e desconstruir conceitos também.
né? Então, isso foi muito significativo, porque todo mundo, uma boa parte ficou em silêncio, foi provocado e veio para o jogo, veio para a brincadeira, e nisso fomos construindo esses conceitos, porque esse pensamento, essa construção do pensamento estatístico, ela nos possibilita, né, trazer para os alunos possibilidades de criar junto com eles, né? Porque a gente tinha, assim, quando a gente olha para o livro didático, a gente percebe que o quê? Como vocês mencionaram lá, que realmente a Gilda estava certa, porque muitos ali não permitiam avançar nesse desenvolvimento do pensamento estatístico. E aí vocês mesmos mencionam que isso é importante olhar de uma forma específica para isso e possibilitar um trabalho diferenciado com os alunos. Então, é nessa perspectiva que nós vimos que o módulo de probabilidade e estatística possibilitou de forma muito significativa a apropriação de novos conceitos, da construção, desconstrução desses conceitos também. Acho que agora a Gabriela vai falar com vocês um pouco sobre probabilidade. Boa noite, professores queridos. O que a desconstrução dos conceitos, a gente conseguiu ver muito claro quando a gente foi revisitar todas as aulas, fazer a transcrição, como as meninas falaram, e foi muito interessante como o caminho que vocês trilharam foi proveitoso, como vocês chegaram e como vocês saíram. Não só nas respostas dos formulários, né, que a gente conseguiu perceber isso, mas, assim, nessa revisitação foi muito interessante, e, assim, como a gente estava dividido em 2 grupos, o que um grupo fazia, o outro grupo fazia, quando a gente foi juntar os dados, e a gente conseguiu ter uma visão geral dos 2 grupos, que a gente conseguiu perceber o quanto vocês conseguiram fazer essa ressignificação. Foi muito interessante. Então, vamos lá. Os objetos do conhecimento, o espaço amostral, análise de chance de eventos aleatórios. É relacionado àquela atividade dos dados. Daqui a pouco, Mário, pode passar no slide seguinte para a gente ilustrar qual foi a atividade. Aí. E foi muito difícil, inclusive, selecionar as principais falas, ou as falas mais interessantes, porque, assim, foi uma atividade que gerou um burburinho muito grande, né? E, assim, eu não estou entendendo, eu entendi isso. Teve uma participação super legal, e aí, na hora de transcrever e depois selecionar a fala mais interessante, ou a mais, que pudesse ilustrar uma fala de mais pessoas, foi trabalhoso, porque tem muito dado interessante. Então, olha só, o que foi a fala de 3 professores sobre a atividade? São 2 dados, cada dado tem 6 lados. Então, contando um dado azul com outro dado rosa, eu vejo laranja, uma outra professora já falou. Então, são 6 possibilidades de cada. Então, são 36 vezes a possibilidade de sair 2 números e somarem, né? E aí vinha as nossas intervenções, e a gente sempre tentando soltar alguns comandos, e foi muito interessante ver essa construção do conhecimento. Pode passar, Mari, por favor. Com relação ao item B, que é... não foi. Passa mais um, por favor, Mari. Não, volta. O item B era uma outra, vou procurar aqui, uma outra questão lançada sobre aquela mesma atividade. Aí, o que o professor E responde com relação ao item B? A menos provável de acontecer assim, porque aqui eu vi a possibilidade dele contar. Por exemplo, dado 1 na horizontal e na vertical vai dar o mesmo resultado. Se ele pensar que ele pode contar o número 2, ele partindo ali da horizontal, que é a do 4 ao 8. Também eles vão chegar no mesmo resultado da soma, né? Então, nesse raciocínio ali, fica mais provável de acontecer essa soma deles, fazer essa análise aqui. Aí, ele ia precisar de intervenção. As crianças iam precisar de intervenção para chegar a essa visão, de, por exemplo, o 3. Só dando uma pausa aqui, aí ele já transpôs esse conhecimento para como ele estaria aplicando com as crianças lá, efetivamente, em sala de aula. Aí, continuando.
O dado azul, não, Mari, volta. O dado azul, se ele contar ela do 3, azul vai começar ali no 6 ao 9. Eles vão ter resultados, e na vertical, do 6 ao 6, ele vai dar também o mesmo resultado. Como ele está montando uma linha de raciocínio, né, através dessa fala dele. Essa soma é que eles podem ter somado no jogo, para ver quem chegou no final com o valor total diferenciado, quem ganhou. Então, assim, e aí tiveram várias outras falas também, tentando compreender o que esse gráfico, o que a análise desse gráfico poderia nos dizer. Então, foi muito interessante esse trabalho realizado com vocês, e nós agradecemos demais que nós podemos perceber o quanto a matemática precisa realmente ser ressignificada. Pode passar, Mari, por favor. Conclusão. O que nós conseguimos concluir? Que o envolvimento das formadoras foram fundamentais para que os professores refletissem e buscassem respostas sobre os conceitos envolvidos durante o módulo. Não só nesse, eu quero ampliar um pouquinho, mas para todos os outros módulos, não só na probabilidade estatística, né? Como a Vanessa já falou também, essa questão de ressignificar os conceitos lá da álgebra, a gente conseguiu perceber que em todos os outros módulos, nós conseguimos trazer e fazer com que vocês refletissem e construíssem esse conhecimento, no sentido de não só repassar como foi nos ensinado, e sim refletir, né? O momento de formação foi muito significativo para os professores, pois puderam criar as suas hipóteses e, entre erros e acertos, ampliar a compreensão acerca dos conceitos de probabilidade, de estatística e, como eu falei, de todos os outros. Nesse sentido, ampliando os conhecimentos, buscando estratégia que ajudem os estudantes no desenvolvimento do pensamento envolvendo o módulo. Pode ir, Mari. Para finalizar, esse é o nosso objetivo da pesquisa. O que foi alcançado? Identificar as demandas formativas em matemática dos professores do 5º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, e, a partir dela, desenvolver ações de formação continuada, visando aproximar o pedagogo do conhecimento matemático, desmistificando e promover reflexões acerca dos processos de ensinar e aprender matemática. Então, agora eu pergunto para vocês, conseguimos alcançar esse objetivo? Diante de tudo que a gente expôs para vocês, qual foi a conclusão que vocês, eu jogo a bola para vocês, porque, assim, diante de tudo que nós falamos agora, o que vocês consideram? Porque a nossa conseguimos alcançar esse objetivo? Esse é o objetivo da pesquisa, tá? O objetivo geral, né? Então, assim, inicialmente fazer o mapeamento, né? Identificar as demandas e, a partir delas, propor as ações de formação continuada, né? E a ideia era essa, né, do que está escrito aí, desmistificar o conhecimento matemático, promover reflexões acerca dos processos de ensinar e aprender matemática. A gente queria isso, né? Lá em junho, antes até, né, porque o projeto foi escrito antes, em maio, né, de 2021, a nossa intenção era essa, e hoje a gente chega aqui na finalização da pesquisa, acreditando, né, que o nosso objetivo, né, que foi dividido em vários objetivos, foi alcançado, né, e aí a gente queria escutar um pouquinho, né, agora vocês, a Lina, que está aqui, Marilene, Maria Lúcia, se vocês puderem fazer comentários. A Lina, chamou teu pai de volta? Ele disse que a conexão lá, no final, está muito ruim. Aí ele não conseguiu voar, porque eles estão no interior. Aí lá o sinal não está tão bom. Mas avisa ele que você vai começar a falar, de repente ele consegue. Vamos lá, então, gente, abrir um pouco o espaço para vocês se manifestarem, comentarem, se quiserem apresentar slides, fiquem à vontade, tá? A Lina vai falar primeiro? Posso falar. Já é para apresentar o slide? Eu apresento. Tá bom.
Posso começar? Pode. Então, boa noite para todos. Vou fazer aqui meu relato, tá? Meu nome é Alina. Pode passar? Eu vou falar um pouco de como que o curso ele influenciou na minha prática, até hoje influencia, né? Antes disso, eu queria me apresentar um pouquinho. Eu sou professora na rede municipal, né, de educação aqui de Cuiabá desde janeiro de 2020. Agora eu estou cursando letras, né? Sou formada em pedagogia pela PUC, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas não tenho tanto sotaque assim, né? Porque eu fiz minha educação básica em escola japonesa. Minha família, ela, por parte de mãe, vocês conheceram meu pai, mas minha mãe, ela é oriental, né? Minha mãe é japonesa e por conta disso, com 6 anos, eu me mudei para o Japão e fiquei lá até os meus 20 anos, né? E então, a parte da educação mesmo, comecei lá. As minhas lembranças são de lá mesmo, tá? Eu cresci não gostando muito de matemática, né? Eu tinha dificuldade porque, assim, eu não entendia o idioma, né? Eu tive que, com 6 anos, aprender mesmo no dia a dia. Entrei na escola japonesa mesmo sem saber nada, 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 né? Então, para entender matemática também era bem complicado, porque eu não entendia nada que a professora falava. Então, foi crescendo só eu já comecei com essa dificuldade, tá? E aí, assim, embora era a única matéria que meu pai conseguia me ajudar, meu pai sempre foi presente, assim, nos meus estudos, e ele falava para mim que matemática era a mesma coisa, né? Em todo lugar. Então, eu tenho a lembrança dele me incentivando, tipo assim, a única tarefa de casa que ele conseguia me ajudar era na matemática mesmo, então, ele mesmo assim, ele me ajudava, e eu lembro, né, do meu primeiro dia de aula, que eu ficava preocupada, assim, eu tinha já esse medo, mesmo não tendo ainda uma experiência negativa, assim, com a matemática na escola. Eu lembro que no primeiro dia já eu ficava preocupada se a professora ia perguntar alguma coisa para mim, eu não soubesse responder, eu ia ficar, eu já tinha esse medo, né? Então, quando eu fui já, depois de muito tempo, fui já estudar, assim, dar aula de matemática, assim, como pedagoga, né? Eu comecei essas memórias minhas, né, de quando era criança, em relação à matemática, elas foram muito marcantes, e assim, até hoje também, em pensar como que eu vou ser uma professora, como que eu vou lidar com isso, né? Ainda hoje as crianças, muitas ainda têm muita dificuldade, também muito medo, assim, quando se fala que vai ter, por exemplo, uma prova de matemática, elas já ficam todas assim, já preocupadas, então como que eu ia lidar com isso sendo professora? Então eu quis pensar nisso, né, antes de começar a falar com vocês, tá? Pode passar. E os motivos que me influenciaram a realizar o curso, assim, foi o cenário pós-pandemia, né, que a gente estava vivendo. Assim, na sala de aula, no 5º ano, estava um público diverso, assim, de crianças que conseguiram acompanhar, na pandemia, as aulas online, mas tinham aquelas que nunca tinham entrado, nunca fizeram nenhuma atividade, não conseguiram acessar, não tiveram esse acompanhamento da família. E aquelas crianças também que nunca tinham, assim, já tinham dificuldade mesmo, antes da pandemia já estava difícil para elas. Então, assim, na sala de aula tinha que lidar com isso, com esse público tão diverso, e assim, eu gostava de ensinar matemática, mas eu me via um pouco perdida de como que eu ia lidar com isso tudo. Então, no início do curso, eu até cheguei a falar, né, que eu tinha muita preocupação em relação a isso, né, como que eu ia conseguir dar continuidade ali nos conteúdos de 5º ano, sendo que, assim, os alunos tinham muitos que
não tinham a base, assim, né, da adição, subtração, né, de multiplicação, a tabuada, então isso ficou, assim, foi um dos motivos que eu quis realizar o curso. Eu queria encontrar os caminhos mais assertivos, né, de como eu faria na sala de aula. E também, assim, eu pensava, bom, lá vai ter outros professores e acho que eles vão estar no mesmo caminho que eu, né, eles devem, também não é só eu que devo estar, assim, com essa angústia, né, então, por isso. E por ter um direcionamento para o 5º ano, né, então eu falei, então é esse curso mesmo que vai, né, me ajudar, né, nessa angústia, tá? Pode passar. Aqui tem o registro, né, aqui a foto maior, ela mostra um dos nossos encontros no sábado, então eu coloquei que eram sábados muito animados, assim, a hora passava muito rápido, mesmo depois de, assim, de uma semana todinha, assim, né, cansativo, no sábado acordar cedinho ali, então era muito bom, né, foi, assim, um período muito, construí bastante coisa, né, então às vezes eu tirava esses prints, assim, para ficar na minha recordação depois. Essa é a foto menor, um dia que nós fizemos uma formação presencial, a gente pôde, né, conhecer as colegas, né, as formadoras, pessoalmente. Pode passar. Então, já apresentaram aqui, mas os temas abordados, eu achei interessante porque a gente pôde participar, né, como já foi mostrado, né, do formulário ali, da enquete, de quais eram as nossas maiores dificuldades, então isso foi muito bom, essa participação, né? Pode passar. Então, eu coloquei aqui resultados, né? Eu quis intitular assim, como resultado, porque é como isso tem afetado a minha prática em sala de aula, tá, com a matemática. Uma das coisas, assim, que me chamou a atenção foi, durante o curso, né, foi a questão da historinha, né? Eu até coloquei ali, escrito entre parênteses, historinha, porque, assim, em relação aos problemas matemáticos, como que nós temos que ali fazer a criança entender que ela tem que interpretar, né, aquilo que ela está vendo ali no problema matemático, né, que é uma historinha mesmo que tem que fazer sentido para ela, para que ela consiga ali escolher o melhor caminho que ela vai resolver a questão. Então, eu coloquei uma foto aí na apresentação de um caderno, e a gente tinha tarefa de casa, né? Assim, no curso. Então, uma das questões que tinha na atividade era assim: Tiago comprou uma torta dividida em 10 pedaços iguais para lanchar com seus 7 primos. Ele quer dividir a torta igualmente entre todos, quanto cada um receberá. No caderno, eu tentei fazer uma conta, não sei se vocês estão enxergando, que eu escrevi de lápis, ficou gigantesca e nunca terminava, né? Fiz até um desenho, assim, antes, porque não consegui resolver assim pela conta, falei, vou tentar traduzir isso, assim, num desenho, para ver se eu consigo resolver, mas, assim, não consegui. E aí, assim, essa questão foi forte, por quê? Foi por conta de um erro de interpretação, né? E eu estava pensando assim, gente, como que eu não estou conseguindo dividir em pedaços iguais, não está dando certo, essa conta não termina e tal, como que eu vou dar uma fatia quebrada, toda assim, esmigalhada, que nunca acabava a conta, né? Aí, então, eu mandei assim, na hora de mandar a minha tarefa, eu escrevi, não consegui, né? Eu acho que eu nem mandei essa foto aí do meu caderno, não, mas eu escrevi que não tinha conseguido, né? E aí, assim, isso ficou muito marcado, e na hora, né, da correção mesmo, da atividade durante a aula, que aí, assim que me caiu a ficha, que eu fui entender que eu realmente não tinha prestado atenção, pode até passar aí para outra, fiz até essa ilustraçãozinha aí, porque eu só fui entender isso durante a aula, que eu não tinha prestado atenção, que o Tiago, ele ia também comer a torta, né, que assim, eu olhei o enunciado e já foi assim, acho que é aquela questão de, que as crianças elas fazem muito também, né, de olhar um enunciado matemático e não focar na interpretação, e logo, assim, ver os números e tentar resolver, e aí depois, aí caiu a ficha de que, assim, o Tiago ia comer também, e aí eu desconsiderei, né, eu só considerei os 7 primos, então, essa questão foi um exemplo, né, que para mim ficou bem marcado dessa importância, né, da interpretação. E aí, assim,
em sala de aula, eu comecei uma das estratégias a partir dessa aprendizagem, dessa vivência, foi, assim, fazer uma atividade com as crianças coloquei elas em dupla, né? E aí dei várias tirinhas, assim, de papel, com vários problemas, assim, de matemática, e pedi para as duplas tentarem conversar, ler os problemas, né? E tentarem resolver ali, não essa foto ainda não, pode passar no anterior que eu nunca vi. Isso, obrigada. E aí, assim, tentarem discutir lá, assim, ler, interpretar o problema e encontrarem juntos uma solução, né, de como resolver. E depois elas compartilhariam com os outros colegas, né? E aí, assim, essa questão de você ajudar as crianças a ver a importância de interpretar também na matemática, porque, assim, às vezes a gente acha que é só em português que a gente interpreta, mas, assim, matemática com certeza precisa, e o curso me ajudou a perceber isso e a necessidade de focar isso com as crianças, né? Então, assim, até diminui aquelas perguntas que elas faziam muito de professor, é de mais, professor, é de menos, é de multiplicar, né, de dividir. Então, elas começam a pensar, refletir sobre isso. Teve até uma vez, esse ano mesmo, né, que uma criança falou assim, professora, por que eu vou ter que interpretar ou pensar sobre isso? Eu uso a calculadora e resolvo, né? Aí eu falei, ele tinha uma calculadora mesmo, ele estava com uma calculadora na aula de matemática, aí eu até falei, então faz aí, eu vou te dar o problema e você faz com a sua calculadora, né? Aí ele pegou e falou assim, tá, professora, já que eu vou fazer? Eu falei, você não falou que vai usar a calculadora, pode usar. Aí ele ficou numa situação de, assim, olhar para a calculadora e para o problema e não sabia o que fazer. Aí, assim, eu levantei a questão, né, com as crianças, com a turma, eu falei, então, mesmo com uma calculadora, né, porque as crianças querem resolver tudo, assim, na praticidade, né, com a internet, com o celular, aí, a gente tem que comandar, tem que falar para a calculadora o que ela tem que fazer, né. Então, assim, tem sido um tempo, as aulas de matemática, a partir do que a gente vivenciou no curso, de mesmo trabalhar com eles de uma forma que eles entendam a necessidade de interpretação, né, e deles encontrar a solução. Hoje em dia, assim, pelo menos assim no município, as avaliações que chegam assim, né, todo mundo sabe que não é mais antigamente igual era assim, fazer conta, resolver conta armada, o algoritmo. Interpretação, né? E além disso, a vida, sempre tenho falado com meus alunos assim, que agora a vida ela não vai te dar o problema prontinho para você resolver, você vai ter que chegar a essa solução, né? Então aí esse espaço que para compartilhar os métodos e falar dessa importância tem sido maior a partir, né, desse curso que a gente fez, tá? E até mesmo de escutar os alunos falarem como que resolveram em relação. Tem um aluno esse ano, 2 alunos que entraram na sala, que eles têm muita facilidade para o cálculo mental. E, assim, eu lembro que no curso, uma vez a gente falou, né, a professora falou sobre isso, né, do cálculo mental também, que é uma estratégia. E antes eu achava que, assim, às vezes, assim, a pessoa fazia o problema e trazia só o resultado, eu falava assim, como que você resolveu, né? A questão de não acreditar que a criança tinha feito mesmo, assim, às vezes achar que ela pegou a resposta com outro colega, né? E aí, assim, um dia a professora do curso falou, né, que é uma estratégia também. Então, assim, pergunta para a criança como que ela resolveu. E aí, então, eu passei a perguntar, né, para as crianças, até esse aluno aí, eu falo, toda vez que ele fala que fez assim, ele me explica direitinho, né? E é interessante que ele pensa de uma forma, assim, bem diferente, às vezes, da minha forma de resolver ou do outro colega, e quando ele fala, eu deixo sempre ele falar, né, para a turma como é que foi, para que eles também percebam que não tem um único jeito, né, de resolver, olha como que dá para fazer também. E aí o curso tinha até, desculpa, estou falando demais, mas, assim, no curso a gente tinha as atividades, né, às vezes a gente fazia, as participantes, professoras também, ilustrava, né, e mostrava que, às vezes, assim, sem a conta a gente consegue resolver tem outras formas que a gente só quer valorizar o algoritmo, né, só a continha, mas que isso é só
parte, né? A matemática, ela tem várias formas de ser resolvido um problema, então, essa forma de entender, para mim, foi construída durante esse curso. Agora sim, pode passar. Aqui algumas fotos, né? Aí essa turma do ano passado foi durante o curso, né, que eu estava fazendo. Foi muito bom, porque assim a gente aprendia e depois a gente podia, né, na sala de aula, uma prática, fazer com as crianças, né? E aí no quadro tem uma foto que é uma atividade que a professora passou para a gente no curso, né? E aí eu fiz com os meus alunos. Então, assim, eles estavam bem animados, assim, foi a parte que ela estava falando da balança, né, que foi apresentada aqui, até tentei desenhar uma no quadro, a gente, até os meus desenhos, as crianças até falavam, professor, está desenhando até melhor, né, então, o curso, assim, da matemática, assim, a gente até aprimoramento no desenho ajudou, né, então, ali a gente fez essa atividade, foi né, uma construção bem interessante, você desenha muito bem, obrigada. E aí, eu escrevi que eu mudei a estratégia de ensino e passei a organizar a turma em grupos e duplas estratégicas, assim, porque eu comecei a colocar eles entre eles mesmos para eles discutirem como resolver, né? Para eles construírem juntos, para eles terem essa troca, né? Não eu ficar assim, só eu falando, explicando. E aí, uma das formas de trabalho que eu comecei a fazer é em duplas estratégicas, assim, colocava uma criança que estava avançada naquele conhecimento e uma que estava com dificuldade, assim, às vezes. E aí, eles se ajudavam entre eles. E, assim, eles gostam muito de se sentirem, assim, eles, quando eles começam esse lugar, né, de ensinar o outro colega, eles, assim, se acham muito importantes, né? Eles ficam contentes, assim, e é algo que ajuda também eles também a aprender mais, e o aprender com outro colega também tem sido, assim, uma ótima estratégia. Esse ano eu fiz isso também, e aí a próxima foto, pode passar? Ela mostra isso, é desse ano. São duas turmas diferentes, né, uma minha da manhã e outra da tarde, aí eu organizei eles mesmo, uma atividade, assim, de matemática que organizada por níveis de aprendizagem. Então, uma situação que nós tivemos foi da divisão, né? Elizabeth. E aí a divisão, assim, algumas crianças, elas já sabiam, mas poucas, e a maioria não, né? E aí, então, uma das meninas, ela estava com um pouco de dificuldade, mas ela tinha muita facilidade, ela tem facilidade para aprender. Então, aí ela, isso na turma da tarde, né, que eu tô falando esse relato, ela veio na minha mesa, né, e pediu para eu explicar, que ela falou, não sabia ainda a divisão, e eu expliquei para ela. E aí, com isso, ela foi, né, aprendendo, conseguiu entender, que ela queria mesmo entender como era a conta, e aí coloquei ela com outra menina que ainda não sabia, e aí ela, do jeitinho dela, ela explicou, ensinou para a coleguinha dela, né, e aí quando alguma criança tinha dificuldade, né, eu explicava individualmente, mas aí eu pensei, vou colocar também a Maria, vamos ver, o nome dela é Maria, né? Vou colocar ela para também ver se ela não quer ir explicando. Aí, assim, ficou uma fila, assim, né? Várias crianças atrás da Maria, e aí ela se achando tudo importante, né? E passando aquilo que ela tinha conseguido aprender. Então, essa troca também tem sido muito interessante, né? E, assim, um cenário de dificuldade, assim, que muitas crianças, né, estavam com muita dificuldade, e isso, assim, eu fui entender que eu sozinha não ia conseguir resolver, né? Que, assim, as próprias crianças mesmo, elas iam se ajudando, né? E iam aprender e iam conseguir chegar a alguma forma de resolver os problemas matemáticos. Então, por isso que essa questão das estratégias de organizar a turma em grupos e duplas diferentes. Pode passar. Aqui é uma foto do ano passado, quando a professora Sueli que deu essa ideia, né, da gente fazer essa atividade em que, quando assim, ensinar o centímetro quadrado e metro quadrado, né?
o metro quadrado, assim, a gente mediu no quadro da sala de aula. Depois teve um dia, assim, que a gente colocou, essa foto só parece uma menina, né, mas aí a gente tinha colocado algumas crianças, assim, na frente do quadro, eu não achei essa foto, né, para ver quantas cabiam naquele espaço do metro quadrado. E aí a professora tinha dado a sugestão de fazer com eles, né, para eles entenderem o que é esse centímetro quadrado. E aí eles mediram mesmo com a régua, e aí ficou essa obra de arte aí, que vocês estão vendo. Cada um fez 1 centímetro quadrado e a gente juntou, colou nessa folha. Pode passar. Tá, espera só um pouquinho, Mari. Tá. Então, aqui é a junção de todos os centímetros quadrados. Isso, de toda a turma. E aí seria legal, né? Assim, não é mais a turma, né? Mas, por exemplo, aí quantos centímetros quadrados tem aqui? Sim, né? verdade. Vocês devem ter trabalhado com a somatória, né? Isso que a gente fez. Só que tá. aí tem mais do que a quantidade da turma, porque eles ficaram achando interessante, aí posso fazer mais? Aí que legal. Nossa, muito legal essa ideia de cada um fazer o seu e criar uma obra de arte, né? Aí eu tinha deixado no quadro na parede da sala, para, né, ficar uma produção deles também, nesse conteúdo. Esse ano ainda vou fazer, ainda não fiz. Esse ano você está com o quarto, né? Não, com quinto também. Quinto, tá. Isso. E aqui é uma brincadeira, né, que eu quis fazer com eles, que eu falei, vou nas primeiras semanas de aula, né, ainda conhecendo eles, aí já percebi que eles também estavam ainda um pouco assim, com dificuldade na tabuada, né, e aí eu falei, vou fazer uma brincadeira com eles, e aí eu pensei nessa brincadeira, né, falei, inventei essa brincadeira aí da batata quente da tabuada, então a ideia é que é igual uma batata quente mesmo, mas aí, assim, no centro tem um copo, que aí eu coloquei várias tabuadas, assim, cortadas em papeizinhos pequenos, assim, tipo assim, 4x3, 2x6, assim, tabuada inteira ali naquele copo, e aí coloquei, assim, rodava o objeto, né, aí uma criança cantava, e aí quando parasse o objeto na mão daquela que foi queimada, ela tinha que ir lá no centro escolher um papelzinho e responder aquela tabuada, né, aquela continha. E aí eles ficaram bem animados, e aí, assim, as crianças gostam dessas coisas porque eles gostam muito de brincar, e a questão do desafio também, e eu quis mostrar aqui essas duas fotos, assim, para exemplificar e agradecer pelo curso, né, pelas professoras, pelas formadoras que disponibilizaram, né, um semestre para estar com a gente, para estar apoiando a gente, para estar nos ajudando, né, para mim foi um momento muito importante, foi muitos aprendizados e está sendo muito significativo, assim, na minha trajetória no 5º ano. Amo muito o 5º ano, e assim, a matemática, a colaboração com esse curso foi muito valioso, está sendo muito valioso, muito obrigada a todas vocês. Obrigada, Lina, muito bom, adorei seu depoimento. Eu imaginava que você não ia para o 5º ano, eu acho que no final do ano era outra perspectiva, né? Isso. Tá certo. A minha vontade, na verdade, estava com medo, assim, porque a turma do 4º ano do ano passado tinha um problema muito grande de disciplina, né? E aí eu lembro que eu até falei com a senhora sobre isso, que eu tinha medo da falta de disciplina da turma, e aí você falou para mim que isso dependia muito da construção, de como que você ia lidar com a turma, como que com esse contato com o professor mesmo, né? Então, eu falei, vou então me arriscar, então vou encarar, né? Essas turmas aí que eram as mais difíceis da escola,
E aí eu falei, aceitei o desafio, aí a escola falou, Ana, né, você fica, né, no 5º ano, por favor, não troca, vai ter, né, a preocupação da escola com o IDEB, então fica com o IDEB, aí a ideia delas era que eu ficasse só com português, e aí outra professora com matemática, aí eu fiquei arrasada também, porque eu falei, poxa, eu fiz um curso, e eu não vou poder fazer mais a matemática, então eu fiquei, poxa, que desânimo, não pude nem escolher, vocês já me mandaram fazer dar aula de português, aí, graças a Deus, aí começou o ano, assim, o outro professor falou, não dá, não vou conseguir, não quero, né, porque ele tinha ficado com a matemática e tal, aí a escola decidiu, então, volta, cada um dá o seu na sua turma, e aí, eu, né, graças a Deus, agora, sim, eu estou com uns 2 5º ano, né, de manhã e de tarde, assim, aí pude continuar, né, e dar aula, então, fico feliz. Obrigada pelo apoio, por esse incentivo, né, porque eu ia desistir das turmas mesmo, mas eles são amores, assim, realmente é isso que a professora falou, é uma construção, e, assim, eu achava que não ia conseguir, né, mas a questão da relação de como que você leva a turma, né, essa parceria, assim, deixar eles participar também, porque essa idade, né, tem uma... Não vou dizer que, assim, eu não passei por nenhum perrengue, passei, né, porque eles precisam até entender como é que uma sala de aula, como eles precisam se comportar, é uma construção que demorou alguns dias, mas que, assim, está sendo super tranquilo, né? Não era aquilo que eu imaginava, que eu não ia nem conseguir dar aula. Tá bom? Obrigada. Eu falo que não existe classe, sala de aula indisciplinada, né? Existe sala de aula que é pouco desafiada, pouco motivada, e aí, assim, se nós adultos, quando não temos nada para fazer, a gente agita, já imagina as crianças, né? Então, é muito natural, né? Muito bom, Alina, muito obrigada, seus slides ficaram ótimos. Obrigada. Compartilha com a gente ali, ainda existe, né, o nosso grupo, se você quiser colocar lá no grupo, acho que seria bem interessante. Nós estamos também com o Bibi Pisa, você fez o nosso curso, está com outro nome, com esse nome eu não identifico. Quer abrir o microfone? Quer se apresentar aqui no chat? A gente está aqui agora no momento bate-papo. A Marilene acho que saiu, né? Parece que ela caiu. Vamos ver se ela volta. Bom, será que... Meu nome é Fabiane, não fiz o curso. É professora da rede, muito bem-vinda, Fabiane. No próximo você estará presente, né? Professora do 5º ano também? Nós divulgamos, né, para o pessoal da secretaria a do 3º ano. Maravilha. Bom, meninas, é isso, né? Não sei se mais alguém gostaria de comentar alguma coisa. São 8h21 aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Eu gostei muito do que você comentou, Alina, algo que acho que nem foi muito enfatizado no curso, mas acabou sendo decorrência, né, das nossas dinâmicas, do que a gente fazia ali naquelas salinhas ali, né, vamos para as salinhas, lembra das salinhas? O que você diz que as próprias crianças iam se ajudando, né? Anotei essa fala sua, né, que a própria Maria, né, que a princípio era uma aluna com dificuldade, de repente tinha uma fila, né, esperando para ela atender ali cada um, né. Gostei muito de ouvir isso, porque é bem esse o movimento, a gente tem que pensar nas crianças como sendo nossas aliadas, até nesse processo de
de colocá-las para nos ajudar, né? A gente tem aqueles que são mais rápidos, olha, vai até ali, ajuda o colega, né? Além deles se sentirem importantes com essa missão, né? O outro se beneficia. E, às vezes, o modo que as crianças encontram para explicar algo é diferente do nosso e acaba sendo melhor entendido pelo colega, né? É muito interessante esse movimento. E aí eu lembrei dos nossos encontros lá nas pequenas salas, né? Eu ficava passeando pelas salinhas e eu lembro, não, olha, não é assim, você está pensando desse jeito, mas eu pensei desse outro jeito, porque na salinha vocês falavam mais, né? E aí me fez lembrar desse momento aí dos nossos encontros, né? Muito bom, Alina, muito obrigada, viu, pela sua participação, Aí, a Maria, hoje foi outra pessoa, né? Hoje na aula também, e aí a gente estava em aula de poliedros, né? Aí, poliedros não poliedros, né? A gente até fez, né? Sobre isso também no curso. E, assim, eles tinham uma figura para eles interpretarem, tinham que encontrar a quantidade de cubos, que eram 12 cubos, assim, que eles foram... Primeiro era uma peça inteira que foi repartida em 12 cubos pequenininhos, assim, 12 cubos menores. E aí a parte externa foi pintada de vermelho. E aí está no livro didático. Aí a parte externa foi pintada de vermelho, e aí a parte interna continuou ficando amarela. E aí eles tinham que descobrir quantos cubos ficaram com as faces amarelas, 2 faces amarelas, e quantos ficaram com, duas faces vermelhas e quantos ficaram com 3 faces vermelhas. E aí essa atividade tinha um menino que ele não estava entendendo, assim, né, essa ideia, porque ele não dava para enxergar. Os cubos continuaram a ficar um do lado do outro, e, assim, você não conseguia ver todas as faces, você só conseguia ver a face, assim, de 2 ou 3 lados, né? O que estava aqui no cantinho, você conseguia, na frente, o cantinho da frente, você conseguia ver a face de cima da direita e a mais, assim, para a esquerda. Aí o cubinho que estava embaixo, você já não conseguia ver, né, a parte de baixo, por exemplo, ficava escondida. E aí o cubinho que estava para trás, você também não conseguia ver a parte. E aí eles não estavam conseguindo entender que como que ele falava para mim, como que eu vou ver, professora? Não dá para ver, eu não estou enxergando, né? E aí eu fui fazendo isso com ele, aí eu fui fazendo as perguntas até ele perceber que dava para descobrir, mesmo sem ver todos os lados do cubo, né? E aí olha, ele demorou para entender. Aí, quando ele entendeu, veio outra criança na minha mesa, assim, porque eu deixei eles em dupla hoje também para fazer essa atividade, né? E aí, quando ele entendeu, aí ele sentou, agora sim, professora, eu vou lá. Aí chegou um perguntando da mesma atividade. Aí eu falei, já tive uma ideia, você vai lá com o Luiz. Pode ir com o Luiz, que ele entendeu muito bem como é que é. Aí o Luiz saiu explicando para um monte de criança que tinha aprendido, né? Aí eu falei, aí o Luiz, professora! Aí o outro veio, professora, o Luiz só quer ensinar as meninas. Aí ele foi lá ensinando as meninas, aí tinha uma outra menina que eu estava explicando a mesma atividade, né? E aí ela também tinha interpretado, um pouco mais rápido que o Luiz. Aí eu falei, então, vai, Luísa, vai você vai explicar, então, para quem o Luiz não quis explicar, que eram os meninos. Aí ela foi, né, ajudar os colegas. Então, assim, várias vezes eu faço, porque às vezes eu não começo a atividade explicando a atividade, entendeu? Eu deixo eles tentarem se resolver antes, para depois eu tentar explicar. E aí está sendo bem interessante, assim, as várias Marias e o Luiz da sala, bem, bem legal. E acaba virando uma diversão, né? Uhum. E aprendizagem ali acontecendo de vento em popa, né? Isso que é legal, né? Verdade. Muito bom. Alina, selecione uma prática uma dessas que você apresentou aqui. Vamos escrever, menina. Eu acho tão importante dar
né, essa oportunidade para os professores escreverem, né, os seus relatos, a gente encaminha para eventos, para publicação em revista, não sei se as meninas aqui se animam, a gente pode seleciona um momento, uma dinâmica que você tenha desenvolvido, né, e aí a gente vai conversando. Claro. Né? Eu acho que é importante, né? Vocês fazem coisas tão legais e ficam fechadas muitas vezes nas quatro paredes da sala de aula. Quer dizer, às vezes tem esses cursos, né, que vocês podem apresentar, mas eu acredito muito nisso, né? Tem que publicar, tem que mostrar para o colega de alguma forma o que é feito, né? Que é possível. Eu acho que são esses relatos que fazem com que os professores acreditem, né, que é possível, né? Então, é muito importante passar para frente toda essa aprendizagem aí que você está experimentando. Tá bom, obrigada, professora. Imagina. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A Maria Lúcia também estava por aqui, né? Que pena, acho que o pessoal não conseguiu. A Maria Lúcia disse que tinha que sair, até pediu desculpas aqui no WhatsApp. Ela saiu agora há pouco, saiu 8 horas. Tá. Mais alguma coisa, meninas? Alguém quer comentar, dar uma devolutiva aí para a Lina? Não? Só agradecer, né? Acho que foi muito rico para todo mundo. Então, obrigada, Lina, né? Obrigada a todos que participaram, porque foi muito intenso e muito legal para nós, né? A gente aprendeu muito umas com as outras. E com os outros que tinham também, né? Os meninos no curso. Deu trabalho, mas foi... foi muito legal. Foi prazeroso, né? Foi prazeroso. Agora a gente está finalizando, eu estou aqui terminando o relatório final para enviar para o PEC. Nós temos 2 relatórios, né? A parte dura, né? Que fica lá no final desses trabalhos de pesquisa, mas está sendo tão prazeroso fazer esse relatório, meninas, de verdade, porque vai passando um filme, né? De tudo que foi feito. Muito legal, né? E agora eu estou na fase de colocar um pouco as falas também dos cursistas, e ao mesmo tempo a gente fica com uma tristeza de que está acabando, né? Agora veja, Alina, eu acho que você vai participar de outra pesquisa, viu, como professora do 5º ano, porque agora eu vou trabalhar com todos os professores da rede, né? Que ótimo! Agora no 2º semestre. Então, logo, logo vai chegar aí um pedido para você responder um questionário. Ótimo, oba. Minhas amigas falaram, poxa, você nem falou nada que ia ter curso. Aí eu falei, mas as escolas foram avisadas, não estão no meu... Porque tem amigas que estão no 5º ano em outras escolas. Eu falei, mas eu achei que você soubesse, porque quem me avisou foi a secretária da escola, então eu achei que todo mundo sabia, né? Aí ela fica toda hora, mas vai ser quando? Vai ser quando o outro? Eu falei, estou esperando. Curso não sei se vai ter, mas uma conversa com os professores, isso vai acontecer. Então, logo, logo a gente volta a se falar, tá bom? Muito bem, eu fiz aqui um print, alguém mais quer fazer? Que eu sou tão devagar com essas coisas de publicar. Vai lá, Mari. Tirar print espontâneo também não dá, né? Você tem que avisar todo mundo. Tem que avisar? Então tá, atenção. Ela passou perfume. Vamos lá. Pronto, Gabi. Tá. 3, 2, 1. Aí. Eu acho melhor mais alguém fazer também, tá? Porque eu sou meio devagar com essas coisas. Vai ficar aqui no meu computador até eu colocar isso no WhatsApp. Ixi. Eu fiz, tá? Você fez? Sim. Então tá. Então tá, meninas. Vamos descansar, se enfiar debaixo dos cobertores. Tá uma delícia.
Ciano, tá muito frio, né? Nossa, como tá frio! Meu Gente, tá frio de doer, tá doendo de frio. doendo, para mim aqui, dói cheio no de osso, né? Eu também tô com uma manta aqui nas pernas. Ai, é isso aí. Então vamos descansar. Obrigada, gente. Obrigada, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Beijo. noite. Só encerrar a gravação.